Olá, bom dia, graça e paz. Sejam bem-vindos a mais um devocional de manhãs de poder e graça com as palavras de Jesus. Amém? Desejo a todos uma boa quinta-feira, um bom restante de semana. Também já estamos quase finalizando o mês e até aqui nos ajudou o Senhor. Aleluia! Então, vamos mais uma vez meditar no devocional de autoria do pastor Carlito Paes. Ele, nesta manhã, nos traz um texto que se encontra no Evangelho de Marcos, no capítulo 8, versículo 29, que está escrito assim: E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: Tu és o Cristo. Amém. Essa pergunta de Jesus veio após, a pergunta aqui. Aliás, não foi uma pergunta. O versículo 26 que nós lemos ontem nos fala a respeito de o final do versículo, capítulo 8, versículo 26. Não entre na cidade. E dando seguimento à leitura, ali aquela conversa que foi feita, da cura do cego. Deixa que eu ver. Do cego. Jesus pergunta aos discípulos, aos seus apóstolos: E vocês? Perguntou ele: Quem vocês dizem quem eu sou? E Pedro respondeu: Tu és o Cristo. Amém. O tema de hoje é a revelação. O que nós aprendemos com a reflexão que o pastor Carlito nos traz nesta manhã? É que quando Pedro respondeu prontamente tais palavras a Jesus, ele fez uma das declarações mais fundamentais acerca do Evangelho e da essência da Igreja de Jesus. Amém? Ao afirmar de forma profética e assertiva quem era Jesus, Pedro faz por uma revelação do céu. A palavra Cristo vem do grego Christos, com CH, Christos, que significa aquele que é ungido. Aleluia! O Messias, aquele que seria enviado por Deus para trazer a salvação. Pedro deixa claro nessas palavras que sua fé não era depositada em um rei político pertencente a este mundo, também pouco em um grande mestre da lei. Pelo contrário, sua fé era em Jesus. A sua fé era em Jesus, o Cristo. E nós vemos aqui que os três evangelhos sinópticos, os três evangelhos sinópticos, que são Mateus, Marcos e Lucas, registram esse mesmo diálogo quando Pedro afirma que Jesus é o Cristo. Nós vemos lá em Marcos, como nós lemos,
8:29, também em Mateus 16:16 e em Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, no versículo 20. E dando seguimento aqui, o pastor ele fala assim: e o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém. Essa é a resposta à pergunta mais importante de nossas vidas. Quem você diz? Quem você diz que Jesus é? Quem você diz que Jesus é? É uma pergunta. Fica para responder, para nossa reflexão. Mas o autor aqui do devocional, ele deixa como pergunta para reflexão. Quem você diz que é Jesus? Quem você diz que Jesus é? E ele continua: na vida na terra, não podemos nos contentar apenas com as coisas que sabemos a partir do ensino humano. Precisamos também revelação do céu. As questões mais importantes da sua vida não serão respondidas por informações ou suposições, mas por revelação. Todos os cristãos precisam ler a palavra. Todo cristão precisa orar. Amém? Ler a palavra, orar em espírito. Orar no espírito e buscar a revelação e o discernimento espiritual da palavra de Deus, para ser certeiro como Pedro. Olha a importância de lermos a palavra de Deus, de lermos a Bíblia, para termos respostas certeiras num momento de uma pergunta como essa. E aqui, Pedro, o Senhor sabia que um rude pescador da Galileia, dos gentios, não poderia ter tamanho conhecimento. Contudo, também sabia que o Pai e o seu Espírito estavam com ele em todo o tempo na terra, direcionando, conduzindo e usando pessoas e situações para manifestar seus desígnios. Amém. Então, para terminar aqui, o pastor Carlito ele fala assim: entenda que em nossos dias Deus continua usando o sobrenatural a nosso favor. Ele está fazendo perguntas a nós que precisam ser respondidas apenas pelo discernimento do céu. Precisamos discernir a palavra de Deus. E só conseguiremos isso através da leitura bíblica e do Espírito Santo. Se a gente buscar estar lendo, o Espírito Santo irá nos dar esse discernimento. Ele está fazendo pergunta a nós que precisam ser respondidas apenas pelo discernimento do céu. Creia e não tenha medo, apenas coloque sempre tudo à prova, na palavra e no Espírito. Amém. Glória a Deus. Que o Senhor nos revele e nos dê discernimento para entendermos as suas escrituras e sabermos
responder perguntas que podem vir dos céus, perguntas que vão ser respondidas pelo céu. Porque quando nós respondemos prontamente e certa, nós estamos respondendo dos céus, porque a palavra de Deus, ela é do céu. Ela é divina. Vamos orar então? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Deus de amor, Deus de infinita misericórdia. Nosso Abba Pai, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ti toda honra, toda glória, todo louvor, toda gratidão, meu Deus, pelo que Tu és, porque Tu és a nossa essência. Ó Senhor, te pedimos perdão se temos negligenciado na leitura das Tuas Escrituras. Nos dê, Senhor Deus, discernimento e principalmente alegria e prazer, vontade de estarmos meditando na Tua palavra e discernindo a mesma, para que quando formos, ó Deus, interrogados por algo que vem de Ti, que vem dos céus, nós saibamos responder, Pai. Saibamos ter a Tua palavra em nossos lábios. E nos perdoa se temos negligenciado, mas nos desperte para isso. Eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Quando alguém te perguntar, te fazer essa pergunta, quem sou? Se referindo, quem é? Quem é o Filho de Deus? Você saber que Ele é o Cristo, o Senhor e Salvador da sua vida. Deus vos abençoe. Fiquem na paz do Senhor Jesus.